né? E aí, muitos alunos falam assim, professor, que bom, suas aulas de latim me ensinou português, me ensinou gramática, né? Aí o latim mesmo, nada, né? Aí acaba que, às vezes, a gente tem essa questão, né? De que uma língua estrangeira acaba esclarecendo a nossa um pouco mais ainda. Estudar gramática, né? É uma coisa um pouco complicada para muita gente, principalmente as pessoas do nosso tempo, ou do seu tempo, mais ainda complicada que as pessoas do meu tempo, né? Ali na UEG, a professora Cleusa Rocha, né, lá da Virtus, que era professora de língua portuguesa lá da faculdade, e era o terror, né, do curso de letras, no sentido assim de ser difícil, de muita regra, de muito detalhe, né? E aí, atualmente, não se tem trabalhado mais essa questão de gramática, né? Então, eu já estou dizendo para você, nós vamos trabalhar uma perspectiva hoje na aula que não está muito, hoje em dia, muito aplicada mais, né? É uma situação de que, num tempo, até quando eu estudei no ensino médio, era gramática pura mesmo e aplicada. A gente fazia análise sintática, aquela questão que eu não sei como que vocês estão fazendo hoje aí, hoje em dia, na língua portuguesa da escola. Né? A gente fazia hard mesmo, tinha lá, tipo, a mamãe é bonita, então eu tinha que colocar artigo definido, mamãe, a mamãe, sujeito, mamãe, núcleo do sujeito, né? Verbo, verbo de que vai dar predicação, verbo de ligação, bonita, predicado. E a gente definir todos esses elementos de uma frase. E aí acabei de dizer uma frase simples, né? E aí tem as compostas, tem várias situações aí de voz passiva, voz ativa, né? Aí eu preciso ter o verbo na subordinação e essas coisas todas, elementos que a gente tinha que aprender no meu tempo, né? No meu tempo de escola. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que apareceu umas teorias chamadas análise do discurso. Né? Eu acredito que você já tem ouvido falar nisso, mas não se preocupa muito com a estrutura fixa da linguagem, mas se preocupa com os sentidos que essa linguagem ou que essa fala pode levar a pessoa a desenvolver, entendeu? Então, hoje em dia, não se preocupa muito com como você escreve, mas é o que você escreve, o significado do que você escreve e o impacto que o que você escreve causa na sociedade. Aí eu queria, então, antes da gente dar prosseguimento aqui, eu queria perguntar para vocês, como que vocês estão estudando a gramática atualmente? Como é que funciona essa questão? Na aula de língua portuguesa, nas aulas de língua portuguesa, em que perspectiva vocês estudam a língua portuguesa? Eu queria que alguém se pudesse manifestar para a gente como que é estruturada as aulas, qual que é o conhecimento que vocês têm ali na língua portuguesa, como é que vocês desenvolvem esse conhecimento. Eu não estou querendo perguntar conteúdo, não, estou perguntando como se faz o conteúdo, entendeu? A minha pergunta? É claro que eu estou perguntando porque eu não assisto às aulas de português de vocês, eu não sei como é que é. Então eu gostaria de saber para fazer essa comparação, para a gente verificar até as nossas aulas de inglês também. Ué, professor, a professora, bom dia, né? Bom dia. A professora explica, ela passa o conteúdo, né? Se alguém tem alguma dúvida, pergunta ela, aí ela passa, pelo menos agora, ela passa as atividades, ela explica, passa as atividades e a gente vai respondendo durante a aula, tipo assim, oralmente, sabe? Entendi. E aí, se tiver alguma dúvida, pergunta para ela e ela vai corrigindo ali na aula mesmo, depois ela passa mais atividade para a gente estar fazendo. Ô, Emily, obrigado pela manifestação, mas a minha pergunta é um pouco mais específica, no sentido assim, essas atividades, como que é que você estuda a língua? O que tem ali? Aí essa diferença que eu falei, é gramática mesmo, saber o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o predicado, o que é complemento, o que é objeto direto, essas coisinhas, essas coisas específicas, ou é mais no Então, sentido amplo? esse conteúdo a gente já teve de fazer análise sintática, igual o senhor falou tudo, porque assim, para você fazer análise sintática, você precisa saber o que é predicado, o que é verbo, o que é adjetivo, enfim. Sim. Então, a gente deu esse conteúdo, se eu não me engano, foi até no início desse ano. Certo. Então, é isso. Então vocês já estão no nível de formação de sentido mesmo, né? De interpretação e análise e tal, né?
É essa pergunta que eu fiz, porque, assim, na base de estudar língua, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Né? Nós temos que entender as classes gramaticais das palavras, porque não basta eu saber só o significado da palavra ali, né? Porque a palavra, conforme ela é colocada dentro do texto ali, ela vai ter as suas funções, e essas funções determinam o seu significado e determinam o seu impacto no discurso. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisava de estudar aqui. E aí, voz passiva, né? Então, nós temos uma voz que é ativa e nós temos uma voz que é passiva. Então, nós vamos já começar o conteúdo e a gente, vocês sabem muito bem como funciona, pode interromper quando precisar, da forma que vocês acharem interessante a participação aqui. Deixa eu dar uma diminuída nas minhas abas aqui. Então, senhores e senhoras, e senhoritas, cabe, como sendo um ponto primeiro aqui, definir, né, o que seriam essas vozes verbais, né? Então, nós temos, são flexões, né, assumidas pelo verbo. Então, ou seja, são alterações que o verbo assume e o que o verbo pratica ali, que ele vai indicar numa frase, ele vai indicar aí a relação que existe entre o verbo e o sujeito, né? E aí nós temos aqui essa sigla aqui criada para pensar essas questões, sovaco, né? É só para pegar as iniciais consoantes essas três iniciais consoantes aqui, que seria então na frase, a estrutura da frase, para que a gente entenda qualquer coisa, ela precisa então pensar a questão do sujeito, do verbo e do complemento, né? E esse complemento ele pode ser de várias formas aí. As perguntas que precisam ser feitas são perguntas feitas para o verbo, né? Ali no verbo a gente vai perguntar qual é a ação, quem praticou a ação, aí eu vou ter a resposta do sujeito, de quem é o sujeito da frase, e como que foi essa ação praticada, né? A qualidade dessa ação, que aí nós vamos ter os complementos dentro da frase ali. Esse ponto é um ponto que alguém de vocês não sabe. Fala assim, professor, eu não sei o que é isso, está confuso para mim. Alguém tem dificuldade em entender essas questões aqui? Beleza. Se eu também estiver chovendo no molhado, né, repetindo coisa que você já sabe há muito tempo, também me fala para a gente ganhar tempo com outra coisa. Essas vozes verbais, né? Então são três básicas. A maioria das nossas frases é uma voz verbal ativa ou a voz ativa. Quase a gente utiliza muito mais a voz ativa do que as outras, mas enfim. Essa voz ativa, então, é claro quando se vê na frase que o sujeito ele está praticando a ação, né? Então temos um exemplo aqui: o homem lava o carro. Qual que é o verbo dessa frase? Por favor. Eu tenho a frase: o homem lava o carro. Qual que é o verbo dessa frase? Lava. Lava. Então, aí eu tenho uma ação aqui, que a ação é de lavar, né? Aí a pergunta para o verbo: quem lava o carro? Aí eu tenho a resposta aqui: o sujeito que ativamente está praticando a ação. Está claro, é o homem que lava. Aí a outra pergunta para esse verbo, que é um verbo transitivo direto, VTD, pergunta para ele o seguinte: lava o quê? Né? Então, se chegar lá simplesmente, olha, o homem lava. Ah, mas essa frase não está completa, precisa de um complemento aí, né? E esse complemento é de ordem do objeto direto. Lava o quê? Lava o carro. Então, eu tenho uma voz ativa em que eu tenho um sujeito claramente praticando uma ação, né? Beleza. Na voz passiva, é um pouco diferente. O sujeito que vai aparecer na frase, ele sofre a ação, né? Então, da mesma forma, eu tenho que ter definido ali quem é o verbo. E aí, vamos passar
essa frase, o homem lava o carro, para a voz passiva. Por favor, me ajuda aí. Como que eu passo, como que fica a frase, o homem lava o carro, que está na voz ativa, para eu passá-la para a voz passiva? Agora eu tenho um deslocamento aqui do que era sujeito, né? E aquele que muda a sua função gramatical aqui. Agora, aquele que sofre a ação, ele que passa a ser o sujeito dessa frase na voz passiva. Quem sofreu a ação aqui na frase o homem lava o carro? Quem sofreu a ação foi o carro. Ele sofreu a ação de ser lavado. Agora, na voz passiva, ele passa a ser sujeito, né, que é o paciente, sujeito paciente da ação. Agora é o carro, é lavado pelo homem. Agora vocês prestem atenção, gente, o que mudou nessa questão aqui? Não só mudou a ordem, mas mudou aqui a inserção do verbo é, né? E o particípio do verbo lavar, colocando esse ADO, que é o lavado, certo? Isso é português, eu não sei se vocês estão caladinhos porque já sabem, ou se vocês ainda não entenderam o que eu estou falando aqui. Vocês se manifestem, por favor. Então, olha, o que era que sofria a ação, agora ele passa a ser sujeito na voz passiva, né? Então, passar da voz ativa para passiva seria essa questão. E qual que seria a aplicabilidade disso aqui? Você, pensando na redação do Enem, você vai precisar de deixar claras suas ideias, né? E às vezes a forma que você apresenta, a ordem dos fatores que você coloca ali, você fica confuso nas ideias. E aí é importante saber, né, frases que sejam pontuais e que sejam, de fato, esclarecedoras quanto à ideia que você quer passar. Porque senão quem vai ler sua redação pode te avaliar muito mal, uma vez que não ficou clara a ideia, que talvez era uma ideia muito boa, né? Então, aí agora o homem, ele passa a ser o ablativo aqui, né? O objeto indireto, né? Pelo homem. Então, aumentou o verbo aumentou o ADO aqui no verbo lavar, né? E aumentou aqui essa preposição, que é o pelo homem. No inglês vai ser da mesma forma, né? Eu tenho aqui, né? The man washed the car, né? The man washed the car. O homem lava o carro. Em inglês seria the car was, que é o verbo né? Was, washed. Aí o verbo wash estava no presente aqui. Ele vai passar para o passado no inglês, washed, né? By the man, né? Pelo homem. E aí aumenta as mesmas coisas. Então essa questão, eu estou começando pelo português aqui com vocês, porque no inglês vai ser a mesma estrutura, né? Simplesmente substituindo as palavras do inglês do português para o inglês, né? Aqui no reflexiva, só para a gente citar mesmo, né? É quando eu tenho o sujeito, ele sofre e ao mesmo tempo ele executa a ação, né? A ação sofrida foi feita por ele mesmo, né? Então, se eu tivesse a frase, o homem lavou-se, né? Então, aí a pergunta, quem lavou? O homem. Ele lavou o quê? O homem de novo, né? E aí, nesse sentido, no verbo, eu tenho o verbo aqui no passado e eu tenho a conjunção, a inserção desse pronome oblíquo, que é o se, né? O se si consigo, te ti contigo, me mi comigo, né? Então, a inserção desse elemento aqui. Outro desdobramento da voz passiva, são dois. Eu tenho uma voz passiva sintética, então é porque faz uma síntese, faz alguma junção, faz alguma união, né? Que é, então, justamente quando eu tenho um verbo, especificamente, tem que ser um verbo transitivo. Pode ser verbo transitivo direto ou indireto. Qual que é a diferença? O verbo transitivo direto, ele pede um complemento ao objeto direto. O verbo transitivo
direto pede um complemento, que é o objeto direto, objeto indireto, né? E aí eu tenho essa frase, né? Acabaram-se as férias, né? Nesse caso, nós temos então esse pronome oblíquo, né? Aqui, que dá essa síntese aqui. Pois eu tenho aqui um pronome apassivador, que é o se, né? No sentido de que apresenta-se essa situação de que eu não tenho aqui um sujeito apresentado. O próprio verbo, ele fez todo o procedimento da frase, né? E aí tem esse complemento, as férias, como esse objeto, né? Acabaram-se. Acabaram-se o quê? As férias, né? E aí eu não tenho um sujeito aqui para perguntar quem fez o ato de acabar. Não, a próprio acabar, ele já dá todo o sentido que precisa desse objeto aqui, que é as férias. Já a passiva analítica, né? Então eu tenho a locução, né? A locução é quando eu tenho duas palavras juntas aí, que seria então o verbo ser, estar, ficar, né? Mais o particípio do verbo. E aí aqui a questão, olha, ele foi presenteado pela filha. O foi, então, é o verbo ser no passado, e o ADO é o particípio do verbo presentear, né? Então foi presenteado. E aí eu tenho aqui o objeto indireto, né, pela tia. Pessoal, isso aqui tá claro, como é que é? Vocês sabem disso? Me fala se sei, professor. Isso aí nós já sabemos. Ou não, professor, não está confuso. Tá tranquilo. Tranquilo. Tá. Isso vocês já estudaram, né? Eu imagino. Então, tá tranquilo na parte de gramática aí. Agora vamos então olhar para a língua inglesa, né? Então eu tenho a passive voice e a active voice. Passive voice, active voice. Uma frase na voz passiva seria essa: The mouse was eaten by the cat. Né? Por favor, me fala no áudio aí qual que é o verbo, os verbos dessa frase. The mouse was eaten by the cat. Alguém, por favor, se manifeste. Eaten, eaten. Eaten. Eaten é um verbo dessa frase. Só tem esse ou vocês conseguem ver mais um? By. Qual? By. By não é verbo. By é a preposição, que significa em português pelo, né? Por pelo. Sim. Alguém consegue ver outro verbo, gente? Was, que é o passado de is, né? Então, eu tenho aqui o sujeito da passiva, certo? Porque aqui, olha, ele que está sofrendo a ação. Quem está praticando a ação? O gato. Pelo gato. Quem fez a ação? O gato. Agora, qual foi a ação? Was eaten. Foi comido. Foi comido, né? Quem foi comido? O rato. Quem comeu o rato? O gato. Entendeu, meninos? Viu a estrutura da frase? Compreendeu, meninos? Sim, sim. Não. Então, the mouse was eaten by the cat, né? O rato foi comido pelo gato. Agora, essa frase na voz ativa, né? Essa não. Agora, uma frase na voz ativa seria: The mouse ate the cat. Cadê o verbo de novo, por favor? Alguém se manifesta aí? Pode falar errado, não tem problema nenhum. Qual que é o verbo dessa frase? ate. Ate. Ate, na verdade, aqui, olha, é o presente do verbo eaten. Eaten é o verbo irregular, né, na língua inglesa, então ele está na lista lá daqueles 60 verbos irregulares,
e aí tem uma colocado no passado de uma forma específica, própria só para ele, que a gente tem que decorar. Então aqui é o ate, tá no passado, e o eaten tá no particípio, certo? Então é ate, eaten. Então o rato comeu o gato, né? Então é uma frase que não tem sentido, né? Sentido no que se expressa, no seu significado, mas ela se estrutura dessa forma, né? O sujeito. A pergunta é: qual que é o verbo? Comer. Né? Quem comeu? O rato. Comeu o quê? O gato. Beleza? Então, a estruturinha simples assim. Agora, eu queria que vocês olhassem essa imagem. Quem conhece essa imagem? Quem conhece essa imagem? Eu nunca vi, não. Você não Lanterna conhece? Verde. Você não. Não, já vi sim. Peraí, calma. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse super-herói, como fala meu filho, né? Pililói. Esse aqui é um super-herói, né? É o Green Lantern, que significa, vocês já falaram aí, lanterna verde. Agora, um pouco mais. Quem de vocês pode dizer pra gente como que a história desse super-herói? A história dele tem a ver com a história da Mulher Maravilha, com a do Super-Homem, com a do Homem-Aranha ou de qualquer outro? Eu acho que é meio parecido com o da Mulher Maravilha, que se eu não me engano, eles são de outro planeta, eu acho. Certo. E esse rapaz aqui, ele é de outro planeta? Na sua lembrança do filme ou da historinha em quadrinho? Eu acho que sim. Faz muito tempo que eu não assisto, mas que eu lembro, parece que ele vai para outro lugar aqui, não é? É. Então aí que tá a questão. Ele vai para outro lugar. Mas esse moço aqui, ele é da Terra. Ele é humano. Entendeu? E aí como você tá lembrando do filme, ele vai lá para o outro planeta e lá ele recebe os poderes. Mas da onde saíram os poderes dele? Não foi de dentro dele. Porque a Mulher Maravilha, ela é filha dos deuses, né? O Super-Homem nasceu lá em Krypton. Agora, esse moço aqui, o Lanterna Verde, ele recebeu o poder dele justamente desse negócio aqui. Que negócio é esse, meninos? Quem lembra desse filme? Me ajuda aí, participa. O poder dele está todo concentrado aqui. O que é isso aqui? É um anel? O anel, justamente. Então, no anel que ele ganhou do povo lá desse outro planeta, esse anel, então, dá os poderes para ele. Então, vamos fazer aqui uma participação. Lá na... Eu acho que o jeito mais adequado seria esse aqui. Você vai, então, entrar lá na página do blog, na aula de hoje, né? E aí você vai, então, agora teste mesmo, assim, de teste de conhecimento. Não precisa de fazer cola, não precisa de procurar em lugar nenhum, não. Então, veja bem, você entra aqui na aula de hoje, vai lá em atividade avaliativa, certo? E aí aqui, ó, logo depois da atividade avaliativa, da primeira participação na aula, clique aqui, certo? Aí a pergunta que vai estar lá, quais dessas palavras são verbos em inglês? Aí você digita, né, aquelas palavras que você acha que são verbos. Entendeu? Você tem chance de colocar até 3 palavras. Mesmo que possa ter até mais do que isso, entendeu? Alguma dúvida, meninos? Vamos lá rapidinho, vamos ver que apresentação que nós vamos ter dessas palavras aqui. Quais delas são verbos? Deixa eu ver se vocês já estão logados e participando lá.
Não tá aparecendo? Deixa eu ver se eu tenho que fazer. Acho que é esse. Ah, apareceu as palavras. Quem tá vendo aí na tela do Teams, até agora tem 7 pessoas que já apresentaram ali. O subscribe, alguém colocou aqui, mas não tá dentro da imagem, tá por fora lá, mas tudo bem. Aqui já dá para ter uma ideia, não teve nenhuma palavra que vocês colocaram aqui que de fato não fosse verbo, né? Todas elas são verbos. Was chosen, trained, born, was, né? Chosen, sozinho, eating, talking. Mas eu acho que não tava para você colocar aqui, olha, voltando à imagem, nós temos some heroes are born, some are trained, he was chosen. Aqui nós estamos falando desse personagem do Lanterna Verde, vocês estão percebendo, né, gente? Então é essa frase que está lá no cartaz do filme para chamar a sua atenção para o filme ou chamar a sua atenção para a história daquele moço, daquele sujeito que eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas não estou conseguindo. Entendeu? Então, some heroes are born. Aqui você já tem 2 verbos, né? O are e o born. Some are trained. Você tem aqui o are de novo, né? E o trained. Aqui você tem o was chosen. Você tem o verbo was e o verbo chosen. Entendeu? Então, uma frase aqui, que ela há 3 frases, na verdade, cheias de verbos em inglês. Né? Alguém mais escreveu? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver o que... Então, ficou nessas mesmas ideias mesmo. Alguém colocou, como eu disse, o subscribe que estava por fora lá. Né? Mas beleza, olha, esse trained, então quer dizer que a maioria de vocês ficou maior aqui, que a maioria de vocês identificou trained como verbo. Que significa, por favor, quem sabe? Trained. O que significa trained, gente? Vamos aqui no Jamboard. Então nós temos aqui o que é some heroes? Quem pode falar pra gente aí? Esse é o sujeito geral para todas essas frases aqui, não é? O que é some heroes? Vocês podiam chutar, gente. Fala errado, pelo menos. É como heróis? Não é como, mas heróis, tá aqui, beleza, né? Então aqui seria alguns, tá? Alguns. É um artigo aqui. Alguns heróis são nascidos. Então aqui a questão é dizer o sentido da frase. Alguns heróis já nascem heróis. Entendeu? Alguns já nascem heróis. Agora seguindo aqui. Alguns are trained. Alguns são treinados para serem heróis. Agora, quem é he? Esse sujeito aqui was chosen. Quem já pesquisou o que significa chosen? Significa esse aqui foi escolhido. Chosen. Escolhido. He was chosen. Ele foi escolhido. Entendeu? Naquela fala inicial lá, ele é humano e aí ele foi escolhido por alguns alienígenas que deram para ele uma fonte de poder e ele então é um super-herói, né? O Lanterna Verde aí salvando o mundo, né? Salvando os Estados Unidos dos problemas que os Estados Unidos enfrentam, né? Na história. Aí agora umas perguntinhas que a gente faz, né? Para pensar, porque tudo isso aqui, né? Tá dentro do contexto que nós estamos estudando, né? Então, some heroes are born, some are trained. He was chosen, né? Agora eu pergunto para você, né? Can you tell who trained a hero? Ou heroes? Can you tell? A palavra can you tell significa pode você me dizer, pode você dizer
quem treinou um herói ou alguns heróis? Você pode dizer yes or no? Me responde, gente. No. No. Você não pode dizer quem treinou um herói. Você não tem capacidade, não tem conhecimento suficiente para saber toda a história dos mínimos detalhes do sujeito. Can you tell who chose Green Lantern? Você é capaz de me falar yes ou no? Você é capaz de me falar quem escolheu Lanterna Verde especificamente? Sim. Yes ou no? Yes. Vou falar com você igual o Palmestron, o Dr. Palmestron, o advogado, falou lá num júri que eu participei. Você conhece o que está sendo acusado? Você sabe o nome da mãe dele? Você sabe o apelido dele? Né, que ele queria dizer isso aí porque as pessoas iam julgar o sujeito, né, falar que ele é culpado inocente, e as pessoas normalmente não sabiam nada do sujeito que estava sendo falado ali. Mas aí aqui é a brincadeira que eu estou fazendo com você nesse sentido, né? Então, assim, você pode dizer quem foi que escolheu o Lanterna Verde? Eu acho que o máximo que a gente pode falar aqui foi os alienígenas, né? Mas que alienígena? Né? Então não. Você também não pode falar. Aí, só que o que é mais importante nessa frase? É falar quem treinou? É falar quem escolheu? O que é mais importante nessa frase de verdade aqui? O que você pode de fato constatar assim que você vê essa imagem, né? Você vê essa imagem ou vê a atuação desse sujeito. O que é mais importante aqui? É saber do nascimento dele, saber do treinamento dele ou saber que ele foi escolhido? O que dá para ver? O que está na cara? Saber que ele foi escolhido. Então, porque ele era um comum e passou a ser um diferenciado, entendeu? Então, no caso aqui, é essa parte mais importante. É a única coisa que você pode falar de verdade é que ele foi escolhido, né? He was chosen. E essa frase está na voz passiva, né? Porque ele fez, ele não fez nada, ele só sofreu uma ação, sofreu a ação de ter sido escolhido. E não tem aqui na frase quem o escolheu, entendeu? E não precisa também ter, porque mesmo assim você tem sentido de saber, né, como que foi a mudança na vida dele. Então a pergunta, what's more important here? Né? O que é mais importante aqui? É o ato dele ter sido escolhido e é aquilo que você tem como constatar como prova de verdade, certo? Então, os verbos nas três sentenças, né, nessas três sentenças aqui, no Some Heroes Are Born, Some Are Trained e He Was Chosen, os verbos nas três sentenças estão na voz passiva. O que significa? Que o foco não é em quem fez a ação, mas o foco é na própria ação. É a ação que é mais importante, entendeu? Ou ainda, o agente não é importante para o sentido da frase, né? Quem fez a ação não é tão importante. Ou, às vezes, como é o caso, ele não é conhecido. Então, tá vendo quando você vai falar no Enem lá, na redação de um tema polêmico, um tema que pode se comprometer, um tema que pode ser vinculado à política, pode ser vinculado a alguma questão em que você quer dizer a coisa, mas sabe lá quem vai ler a sua redação e acabar verificando alguma tendência? Olha a forma de você poder escrever isso aqui. Né? Escrever da forma impessoal, né? Dentro de uma condição da passiva. O fato ocorreu. O fato está aí. Agora, se é o Bolsonaro o responsável, se é o Lula o responsável, se é o pastor o responsável, se é o padre o responsável, né? Às vezes você não tem a condição de fazer essa acusação, mas você tem condição de mostrar que o fato ocorreu, a ação ocorreu, é histórica, é porque já está registrada, verificada, mas, na verdade, você não tem gabarito ou não tem condição no momento de dizer aqui, né, o agente especificamente que fez a ação. E mesmo assim, a sua frase vai ter todo sentido, o seu argumento vai ter todo sentido. Beleza? É importante pensar nessa questão aí, né, da sua escrita, né? Agora vamos dar aula de inglês em inglês, né? Para a gente talvez discutindo alguns pontos aqui. Olha, passive voice is used when the focus
is on the action. Nós já falamos essa frase aqui há pouco tempo, né? Quem consegue aqui dar sentido para essa frase para a gente? Já que é aula de inglês, vamos pensar que você não vai fazer só Enem na vida, não. Você pode aprender alguma coisa em inglês, né? E você pode, então, ver sentido em algum ponto aí. Quem já conseguiu perceber o sentido dessa frase? Eu não quero intimidá-los, não. Eu só queria que vocês participassem, né? Então, vamos lá. A voz passiva é usada quando o foco é na ação. The focus is on the action, né? It is not important or not known, however, who or what is performing the action. Então, não é importante, ou não é conhecido, ou não se sabe, né? Entretanto, quem ou o que está fazendo a ação. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? My bike was stolen. Quando eu chego para você e falo My bike was stolen, eu estou te dando uma notícia triste ou uma notícia feliz? O que você acha? Chuta, gente. Só fala o que você acha. Feliz? Não, é uma ótima notícia. Porque stolen, sabe o que significa? Roubada. Entendeu? Então, olha, minha bicicleta foi roubada. Entendeu? Então, não é tão ofensivo assim, né? Então, minha bicicleta was stolen. Então, a situação aqui, o importante dessa frase é a bicicleta? Não, não é a bicicleta mais, não, porque a bicicleta eu nem tenho ela mais, ela foi embora, ela já é de outra pessoa agora, né? Mas o que é importante é essa atitude, é essa ação que essa locução verbal está causando aqui pra gente, que é o verbo ser ou estar no passado e o verbo no particípio, né? Que seria o passado também, que é o ADO, o ADA, né? Aquele A do ADA que a gente coloca no verbo. Então, foi roubada, né? Quem roubou? Não sei, né? Foi o ladrão e esse ladrão eu não sei quem é, né? Mas o fato é que eu perdi minha bicicleta, eu não tenho mais minha bicicleta e o ato de roubar está acontecendo, né? E aí, então, eu utilizo a voz passiva no sentido de que a bicicleta não é mais importante. Agora, se eu soubesse quem é o ladrão, eu colocaria isso aqui na voz ativa, né? Fulano de tal roubou minha bicicleta. Entendeu? Então, qual foi o ato? Roubou. Roubou o quê? A bicicleta. Quem roubou? O fulano de tal. Então, aí eu construo a frase na voz ativa, porque eu tenho claro a ideia e essa ideia está pronta para me trabalhar com ela. Agora, como eu não sei quem roubou, né? Eu não sei quem roubou, e aqui em português a gente tem até duas palavras para isso, você sabia? No direito, né? Se eu digo que a pessoa roubou, eu sei quem é a pessoa que roubou. Agora, se eu não sei, ou melhor, eu vi o roubo acontecendo, eu vi a pessoa roubando, então eu tenho testemunho disso. Agora, se eu não vi, aí eu uso a palavra furto, né? A pessoa furtou. Então, porque eu não tenho as devidas provas do furto, então eu não vi, então furtou. Agora, se eu vi, roubou. Então, aí, no inglês, não tem essas duas palavras como nós temos aqui, só tem uma que é o stolen, do roubou, certo? Aqui você tem, in the example above, the focus is the fact that my bike was stolen. I do not know, however, who did it. Então, olha, no exemplo above, acima, o foco é no fato de que minha bicicleta foi roubada. Eu não sei, ou, entretanto, ou quem fez, né? Eu não sei, entretanto, quem fez essa ação. Por isso está na voz passiva. Agora nós temos outra situação aqui, gente. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice, as the following example shows, né? Então aqui, ó, o estabelecimento, né? Às vezes a afirmação na voz passiva é um pouco mais polido,
é um pouco mais educado que na voz ativa, né? Então, é usar a figura de linguagem que nós temos chamada eufemismo. Na voz passiva faz essa questão, como no exemplo aqui. Agora, a mistake was made. A mistake was made, né? Alguém de vocês sabe o que é mistake? Fala, por favor, e chuta aí, ou fala de fato. Take é pegar? Take é pegar, mas aqui você não tem só take, né? Você tem mistake, aí é uma palavra diferente. Ah, não sei não. Made é o verbo fazer no passado, né? Então, foi feito. Um mistake foi feito. Mistake, então, vamos colocar aí no seu vocabulário, é erro. Erro. Uma coisa errada, né? Então, aí, se eu chegar a acusar qualquer um de vocês, Diogo, você errou. Diogo, você errou. Pode ser um pouco muito mal educado ou agressivo, né? Pode ser um pouco agressivo. Agora, se eu disser, gente, ó, situação, ó, a mistake was made. Um erro foi feito, né? Então fica um pouco mais brando. Aí que ele tá te chamando a atenção pra gente que fica mais polido. Polite, que eu disser, tipo, vocês erraram. Né? Vocês erraram. Eu tô apontando o dedo e tô agressivo com você. Agora, se eu disser a mistake was made, um erro foi feito, gente. Ó, no terceiro A, um erro ocorreu, né? Aí fica um pouco mais, vamos pensar um pouco mais brando isso aí, tentar corrigir, etc, não sofrer tanto. Beleza? Então, in this case, I focus on the fact that a mistake was made, but I do not blame anyone. Entendeu? Então, quando eu falo a mistake was made, eu estou colocando como foco, né, nesse caso, o foco é no fato de que teve um erro. E o problema é só ter tido o erro. O problema é ter tido erro. Então, o problema não é eu falar aqui, olha, culpar, blame, colocar a culpa em alguém, certo? Então, nesse caso, a gente usa essas frases quando a gente não quer culpar uma pessoa em específico. E aí eu estou insistindo e até repetindo pela quarta vez, eu acho, né? Quando você vai tratar tema polêmico em redação do Enem, você ainda assim pode se posicionar e você deve, é muito bom, mas para você não correr risco de citar coisa que você não dá conta de provar, usa a voz passiva. Usa a voz passiva, que aí você garante o que você quer dizer que é o fato, que é o problema, é o pecado, é a corrupção, é o mal, enfim. Mas você não está acusando ninguém, né, colocando culpa em ninguém, que pode ser que esse alguém pode querer te retaliação. E aí nós vamos ver hoje, né? De hoje para amanhã, já começou essa semana. Vocês vão ver chover de historinha dos nossos candidatos a prefeitos, talvez a vereadores, de alguma coisa que eles fizeram, né? Então não vai ser nada na voz ativa, vai ser nada na voz passiva, vai ser na voz ativa mesmo, né? Dizendo fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano não presta, fulano para de alguma forma dar uma abalada na campanha eleitoral política. A gente sabe que isso ocorre, né? Então só estou esperando começar a circular isso aí, que a gente sabe que vai ocorrer, uma vez que já se torna prática, né? Contar os pecados dos outros para atrapalhá-lo na eleição. Certo? E agora aqui é a questão um pouco mais de formalização, né? A estrutura que eu disse para vocês já que é a mesma estrutura da língua portuguesa, né? Então, normalmente eu tenho aqui na voz passiva, eu tenho um sujeito, né? Um sujeito que é o que sofre a ação, o sujeito paciente. Eu tenho o verbo to be no finitivo, né? Que é o was, were, are, is, né? Conforme a concordância que eu preciso fazer. E eu tenho o verbo no past participle, no particípio. Então, para os verbos irregulares, olha aqui, o verbo irregular tem aquela coluninha lá, a terceira coluna. Pessoal, vocês já estão no terceiro ano e eu conheci vocês agora, né? Então, não sei do processo. Vocês conhecem... Não, deixa eu perguntar no negativo aqui. Alguém de vocês não conhece ou nunca viu a tabelinha dos verbos irregulares em inglês? Alguém nunca viu?
Então eu posso acreditar que todo mundo conhece aquela tabelinha dos verbos irregulares no inglês. Certo? Me confirma alguém se vocês entenderam a minha pergunta. Professor, eu já vi, mas eu não lembro de nada. Tem que decorar, são só 60. Aí você decora as 3 colunas, são 180. Né? Só 180 palavras para decorar. Mas enfim, eu tô falando isso, mas eu também não decorei ainda não. Só alguns verbos que a gente usa mais, aí eu sei. Né? Mas decorar todos ainda não tive essa chance. E apesar de ter sido cobrado várias vezes na minha vida. Mas na época a gente fazia cola, essas coisas assim, e dava certo. Hoje é diferente. Então aqui, gente, olha. Agora nós vamos ver uma frase, nós já vimos várias até agora, né? Eu tenho aqui a letter was written, certo? Aqui eu tenho o verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. E aqui eu tenho o write, seria escrever. Written é o particípio. Esse aqui é um dos verbos irregulares, ele vai estar lá naquela tabelinha, na terceira coluna, o written. Então aqui foi escrita. Quem foi escrita? Aí é o sujeito da passiva, que é a letter. O que letter significa? Quem são os mais apaixonados entre vocês que ainda escrevem letters? O que é letter? Ô, gente, fala uma palavra errada, pelo menos. Chuta. Que aí você tem chance de acertar, quem sabe. Letter significa carta, certo? Significa carta. E aí você tem, então, essa frase. A letter was written. Tá na voz passiva? Fala sim ou não para mim. Tá na voz passiva? Sim. Qual que é a ação aqui? Que ação o verbo está indicando? Qual que é a ação? Gente? Porque tu tem que olhar para o verbo. Qual que é a ação? Was written. Qual é a ação, gente? Writing significa escrever, tá, gente? Escrever. Então, olha aqui. A letter was written. Então, was written significa foi escrita, certo? A ação é escrita, o escrever. Quem sofreu essa ação de ser escrita? A carta. Quem escreveu a carta? Eu não sei. Não dá para saber. Não tá escrito aqui. Entendeu? Então tá na voz passiva e naquela condição que eu não conheço o sujeito, certo? Então, when he writing, agora tá vendo aqui a palavra write, agora na forma aqui do presente progressivo, né, do que tem o ing, que é o presente contínuo. Então, when he writing, que é repetir. Então, quando reescrevemos quando reescrevemos agora a sentença na voz ativa, né, em voz passiva, você vê que como que a coisa acontece. Então, se eu quero passar isso aqui da voz ativa para a passiva. O objeto, né, da ativa, ele se torna o sujeito da passiva. O objeto da ativa se torna sujeito da passiva. Me fala essa frase aqui na voz ativa. A carta foi escrita. Como é que ficaria na voz ativa, gente? Por favor, me ajuda. Em português mesmo. Gente, como é que é? Na voz ativa. Repete a pergunta, professor. Essa frase, a carta foi escrita, está na voz passiva. Como que eu faria essa frase na voz ativa? Porque na voz ativa, lembra que eu tenho que saber a ação. A ação, agora, ela vai identificar um sujeito, né? Identificar o complemento ali. Eu não tenho sujeito aqui. Eu não sei quem escreveu a carta. Mas eu posso dizer um sujeito oculto. Ou um sujeito indeterminado, né? Então, por exemplo, escreveram a carta.
certo? Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, que pode ser qualquer um que fez isso aqui, certo? Escreveram a carta. Então seria o wrote the letter. Aí o que aconteceu? O objeto, aqui ó, o que foi escrito? A carta. Escreveu, na verdade a pergunta é assim, escreveu o quê? Escreveu a carta. Então o objeto da voz ativa, becomes, se torna o sujeito na voz passiva. Então o objeto ele se tornou aqui agora, então, um sujeito. Beleza? A definitivo aqui, a forma finitiva do verbo é mudada. O verbo to be mais o particípio. Aqui o verbo to be mais o particípio. Agora, como é que a gente traduz essa frase aqui para ficar mais legalzinha? A carta foi escrita, né? A carta foi escrita. Isso aqui está na voz passiva, beleza? Então aqui eu tenho a voz ativa, escrever a carta, que aí eu pergunto, qual que é o verbo? Escreveram. Quem escreveram? Sujeito indeterminado. Escreveu o quê? A carta. Então a carta é objeto, sujeito é indeterminado. Aí na voz passiva eu pego o objeto e coloco ele aqui no sujeito, né? Qual que é o verbo? Escrita, né? Foi escrita, que é uma locução verbal. Foi escrita. Quem foi escrita? A carta, né? Aí, quem escreveu, aí teria que ter by the man, by the woman, by the children, alguém que escreveu, por alguém. Tá claro, meninos e meninas? Eu estou perguntando isso porque daqui a pouquinho vocês vão ter 10 frases para vocês fazerem essa transformação aqui, de ativa para passiva e passiva para ativa, tá? Vamos ver mais exemplos, né? Aí, se continuar ficando mais confuso, vocês, por favor, interrompem. Outra situação que ocorre, o sujeito, né, da ativa se torna o objeto da passiva sentença. Ou ele é apenas descartado, né? Então, aqui que era essa questão. Eu não tenho aqui o sujeito. A letter was written, né? Então, a carta, escreveram a carta. Vamos colocar um sujeito aqui para essa frase, né? Se eu coloco um sujeito aqui para essa frase, eu estou só aumentando o exemplo, tá, gente? O sujeito vai ser o seguinte, vai ser os alunos. Os alunos escreveram a carta. Isso está na voz ativa. Por que está na voz ativa? Porque se eu perguntar para o verbo quem escreveram, né, o verbo vai me dizer, quem escreveram foram os alunos. Os alunos escreveram, né? Aí então eu tenho o sujeito. O que esses alunos escreveram? Escreveram a carta. Aqui eu tenho o objeto. Aqui é um objeto direto. Aqui eu tenho um sujeito, certo? Agora, na voz passiva, que é essa de baixo aqui, não é? Na voz passiva, então, ficaria a carta foi escrita, e eu tenho que ter o complemento aqui, pelos alunos. A carta foi escrita pelos alunos, que é justamente esse último ponto que está sendo explicado aqui. O que era o sujeito, que estaria aqui no início, ele, na voz passiva, né? Na voz passiva, ele se torna o objeto. No caso aqui agora, o objeto indireto, né? Objeto indireto. Certo, meninos e meninas? Estamos aprendendo? Estamos aprendendo, meninos e meninas? Estamos. Que bom, né? Isso é o importante. Nós estamos aqui para aprender. Então, vamos ver aqui algumas coisinhas mais, né? Aqui eu tenho, eu trouxe aqui para vocês uma tabela, né? E essa tabela, ela é para você ver tempo verbal. O tempo verbal a gente vai, na aula que vem, né? Eu penso que na aula que vem a gente vai estudar um pouco mais sobre tempo verbal. Aqui, ó, tense é o tempo verbal. Tem aqui o simple present, presente simples. Simple past, passado simples. Present perfect, né? Que usa o verbo ter e o verbo
no passado. O future, né? Que aí eu tenho o auxiliar will, certo? E aqui o Hilfsverber, né? Que seria então a questão da possibilidade, né? Que aí acrescenta-se o verbo modal, né? Como que as possibilidades do verbo aí. Então, gente, aqui eu tenho um sujeito, né? Então, vamos pegar essa frase aqui. Rita. Rita, como é a terceira pessoa, writes. Tem esse S no finalzinho aqui do verbo. Agora, eu só queria que vocês vissem, né? Que o write aqui, ele vai seguir, exceto porque esse verbo aqui é um verbo irregular, então tem a diferença do passado aqui para o particípio dele. Mas se fosse um outro verbo comum, como o walk, por exemplo, né? Seria tudo a mesma coisa, só ia aumentar esses auxiliares aqui para alterar a regra gramatical da colocação dele aqui. Entendeu? Mas o resto em inglês é muito fácil, nesse sentido que você aprende uma regra, você vai usar essa regra sempre, né? Sem precisar de ficar alterando essa questão aí. Beleza? Então, vamos olhar essa frase aqui. No presente, né? Como é que fica? Rita writes a letter. Isso é a voz ativa, certo? Então, na voz ativa, eu tenho definido quem é o sujeito, eu tenho definido quem é a ação aqui pelo verbo, e eu tenho definido o objeto direto, aquele que está, de fato, sofrendo a ação, né? Mas dessa forma colocada, que seria, então, Rita escreve a carta, né? Rita escreve a carta. Agora, se eu quero colocar na voz passiva, o que eu tenho que fazer? Me fala a regra aí, alguém, por favor, gente, que tá... Me ajuda aí. Tá uma outra voz além da minha. Então, na voz ativa, Rita writes a letter. Rita escreve a carta. Para mim colocar essa frase na voz passiva, o que tem que ser feito? Por favor? Quem está disposto? Tem que ocultar o sujeito? Tem mais coisas. Tem uma sequência de fatos, né? Vamos olhar aqui no slide anterior. Qual que é a sequência de fatos? Olha aqui. O objeto da voz ativa se torna sujeito da passiva. Essa é a primeira atitude. Então vamos ver aqui de novo. A primeira atitude, quem é o sujeito? Rita. Quem é o objeto? A carta, certo? Então na passiva, o objeto passa a ser sujeito. Então na voz passiva, letter passa a ser sujeito. Entendeu? A letter. O verbo. Agora, o que o verbo faz? Olha aqui na regra. O que acontece com o verbo? A forma infinitiva do verbo é mudada. O verbo to be, né? O verbo was, is, are, né? Were, eles vão ser acompanhados do verbo, do outro verbo, né? O verbo da ação, no particípio. Então, aqui eu tenho o verbo to be, que é is, porque se refere à carta, então a carta é, e o verbo write no particípio, que fica o written, certo? Então é a segunda regra. E a terceira regra, o sujeito da voz ativa se torna o objeto da voz passiva. Ou ele é oculto, como você falou, né? Ou ele pode ser oculto. Mas ele só vai ser oculto se você não souber quem é ele. Se você já sabe quem é ele, você vai citar, você vai colocar ele ali, entendeu? Então aí a ordem fica dessa forma. A letter is written by Rita. Rita era sujeito na voz ativa, Rita passa a ser agora objeto na voz passiva. A letter era objeto na voz ativa, passa a ser sujeito na voz passiva. E o verbo, que estava no presente simples, simple present, agora ele está tendo como o auxiliar aqui o verbo to be e o particípio. O verbo, então, ele vai para o particípio. Então, a letter is written by Rita. A carta é escrita pela Rita. Pessoal, alguma dúvida aqui, meninos?
O fato, assim, eu estou insistindo, porque não compensa ficar andando sem entender esse negócio, não. Porque Professor, você tem que contar essa regra, você tem que dar conta de me contar essa regra, porque senão não vai fazer sentido. Fala aí, Bruna. a frase era Rita escreveu uma carta? Ou a Isso. carta? A primeira é uma carta, isso. Aí ficou, a carta foi escrita por Rita. Pela Rita. Isso. Uma carta foi escrita pela Rita. Ou é escrita. É escrita, porque está no presente simples, tá? É escrita porque está no presente simples. Agora, se fosse aqui no simples passado, aqui, olha, aí tá o wrote. Então seria foi escrita. Was written. Is written é escrita. Presente simples. Was written foi escrita. Certo? Certo. Aqui você tem aqui o presente perfeito, que tem o verbo has. Aqui eu tenho 3 verbos aqui, tá vendo? Tem sido escrita, né? Então, Rita tem escrito uma carta. Na passiva, uma carta tem sido escrita pela Rita. E aí? Conseguem recontar essa regra, mesmo? Porque se vocês conseguirem recontar essa regra, quando aparecer qualquer tarefinha nesse sentido, vocês vão matar. Lá no blog tem esses slides, eu deixei em inglês aqui, para a gente ler um pouco em inglês também junto aqui, mas lá no blog eu coloquei toda essa tradução, tá? Então você pode baixar o arquivo que está logo abaixo lá, que tem ele em inglês e português, e você pode ler o português, porque eu já te disse no início da aula, essa aula aqui não te ajuda só em inglês, não, te ajuda talvez muito mais em português também, uma vez que são regrinhas gramaticais. Do tempo antigo, mas que existe ainda aí. Então, alguém consegue contar essa regra aqui, meninos? Essa diferença aqui, olha, do Hilfs Weber. Na voz ativa seria Rita pode escrever uma carta. Rita pode escrever uma carta. Trocando, então, o objeto para ele se tornar sujeito na voz passiva, o objeto se torna, o sujeito se torna objeto na voz passiva, aí eu tenho que aumentar aqui a mesma coisa que aumentou aqui em cima. O verbo ser ou estar, mais o verbo da ação no particípio. Então, Rita pode escrever uma carta ativa. Na voz passiva, uma carta pode ser escrita pela Rita. Para mim, gente, já na altura desse campeonato da minha vida, para mim isso aqui é muito simples, é muito claro, né? E eu aprendi isso lá atrás. Isso é muito claro para vocês? Tá pronto já? Ou vocês querem mais exemplos para ficar fixando? Era 2 opções, gente. Uma ou outra. Tá pronto? Ou ainda precisa de mais exemplos? Tá bom. Chega, né? De tanta repetição. E aqui eu tenho os outros tempos verbais, né? Que não é tão importante assim pra gente ver agora, né? Mas tem todos eles aqui. Olha, o presente progressivo. Rita is writing a letter. Rita está escrevendo. Aí o endo, a letter. O passivo fica uma carta está sendo escrita pela Rita. Na ativa, Rita está escrevendo uma carta. Na passiva, uma carta está sendo escrita pela Rita. Se eu quero no passado progressivo, ou seja, uma coisa do passado que está acontecendo, né? Então, Rita estava, passado, escrevendo uma carta. Na voz passiva fica uma carta estava sendo escrita pela Rita. Então tá tudo aqui igualzinho em português, né? Todas as palavras que a gente usa em português, a gente traduz para o inglês, verte para o inglês e utiliza na estrutura da frase. No passado perfeito, né, que aí é o verbo ter no passado e o verbo da ação no passado. Rita tinha escrito uma carta. Na passiva,
uma carta tinha sido escrita pela Rita, né? No futuro, né? Rita will have written a letter. Rita terá escrito uma carta, né? No passado, uma carta terá sido escrita pela Rita. Aí as condicionais, né? Rita would write a letter. Rita escreveria uma carta. Na passiva, uma carta seria escrita pela Rita. Would be, seria escrita pela Rita. Na condicional 2, Rita teria escrito uma carta. Na passiva, uma carta teria sido escrita pela Rita. Muita coisa? Coisa demais? Nem tanto, né, gente? Então, olha aqui. Personal não, vamos deixar esse ponto aqui. Eu acho que já está bom para vocês fazerem a tarefa, né? E terem as questões da tarefa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer a primeira, né? E aí, a partir da primeira, a gente, então, libera vocês para fazer as demais. Agora, então, aqui, a primeira participação já aconteceu, né? Agora vocês vêm aqui, olha, clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula. Clicou aqui. Você vai abrir aqui e tal, né? Colocar aí seu e-mail, marcar aí sua turma, vou pôr uma qualquer, que eu não vou salvar mesmo. Próximo. Você tem aqui, making sentence more active. Então, change the sentence from passive voice to active voice. Sometimes, no change should be made. Então, está pedindo para você mudar as sentenças da voz passiva para a voz ativa. Então, significa que todas essas sentenças aqui, são 10, estão na voz passiva e você tá te pedindo para você colocá-las na voz ativa, certo? Então, aqui, a primeira questão. To be or not to be? That's the question. Todo mundo conhece essa frase, não conhece, gente? De quem é essa frase? Estão aí? To be or not to be? That's the question. Vocês sabem o que é essa frase, meninos? Não sei de onde ela é, não. Mas eu acho que eu Eu não conheço lembro ela. também, não. Saber ou não saber, isso é a questão? Como é que é? Ser ou não ser. To be é o verbo ser, né? Isso. Ser ou não ser? Eis a questão. De quem é essa frase? Do Shakespeare. Do Shakespeare, certo? Em Hamlet, na obra mais famosa da literatura inglesa até o tempo presente. Essa frase, ser ou não ser, eis a questão, né? Tem como passar ela para ativa? Essa frase não tem como passar para ativa, né? Porque ela não está definindo, né? Então aqui você vai escrever no change. Não muda. Não tem como mudar isso aqui da passiva para a ativa, certo? Eu achei que tinha. Como é que você pensou que... Então, ser ou não ser, eis a questão. Como você pensou colocar isso na ativa? Em português mesmo. Tipo assim, a questão é ser ou não. Não dá certo, né? É a mesma coisa, né? To be or not to be, that's the question. Que aí é aquela questão, cadê o verbo da ação aí? Né? Não tem aqui um verbo, né? Não tem um verbo. Ser ou não ser seria o sujeito, né? E o verbo está aqui no meio, mas esse verbo não existe aqui. Então você tem que ter um verbo para você saber quem é o sujeito, quem é o agente, quem é o objeto, para você fazer a troca, né? A mudança. Agora, e essa? Unfortunately, my plan was ruined by Gerard, the building superintendent.
Primeira coisa é achar o verbo. Olha aqui. Was. Então, o que é? O que foi arruinado? O que foi arruinado, gente? My plan. My plan was ruined. Então, e quem é que arruinou meu plano? Gerard, the building superintendent. Certo? Então tá na voz passiva, porque eu tenho aqui o verbo to be e eu tenho o verbo no passado, entendeu? Então, se formos traduzir aqui, ó, infelizmente, meu plano foi arruinado pelo Gerard, o superintendente de construção, eu acho. Superintendente ou superintendente de construção. Agora vamos passar essa frase para a voz ativa, né? Então, quem arruinou o plano? Me responde, por favor. Quem arruinou o plano? Gerard, o superintendente de construção. O que ele fez? Arruinou meu plano. Aí você tem aqui um advérbio de estado aqui, né? Um adjunto adverbial de momento aqui. Infelizmente. Certo? Agora, para fazer, então, o que está pedindo é para você colocar na voz passiva. Então, vai só traduzir isso aqui para o inglês de novo, ora. Então, pega esse pedacinho. Gerard, the building superintendent. Ou pode continuar aqui, olha. Unfortunately. Natalie. Então, infelizmente, Gerard, the building superintendent, ruined. Então, já tira lá o verbo to be, não precisa dele mais. My plan. Simples, né? A tarefinha para vocês fazerem. Aí, cada um deles, vocês fazem esse movimento, entendeu? Entendeu, gente? Entendeu. Então, deixa eu falar aqui algumas informações também que nós temos que atualizar. Com base na aula da semana passada, nas 2 semanas passadas, porque essa aula 61 aqui, nós fizemos 2 aulas nela. Né? No mesmo plano, nós fizemos 2. A aula do dia 29/10, a aula do dia 5/11, nas quais nós estudamos os verbos modais. A autoavaliação de vocês já está no GR8 a partir de hoje, né? E vai ser sobre essa aula aqui, tá? Então, vocês observam aqui, dá uma olhada nela de novo, tal, né? E aí faz a autoavaliação lá, com base nessa aula. E hoje à noite tem cursinho de inglês. Nós sentimos muita falta de vocês ontem no cursinho de Ciências Humanas, né? Eu só queria que vocês soubessem que a gente está fazendo isso para vocês, né? Então, parece que do 3º ano tinha umas 3 ou 4 pessoas só lá. Tinha pessoas do 2º ano, tinha pessoas de outras escolas. Mas, assim, vocês que eram os principais, né, a receber essa ação não estavam presentes. Se for o caso de ver um outro horário... Deixa eu perguntar aqui, gente. Aproveitando que nós estamos com um tempinho aqui. Esse horário que foi definido foi consultado vocês, não foram? Vocês participaram da escolha desse horário? A minha pergunta é essa. Sim, professor. Porque, assim, eu não sei como é que chegou a vocês essa discussão, mas da reunião que nós tivemos com os professores, então ia fazer a consulta com os alunos para saber o horário que os alunos entendiam que seria mais interessante para fazer essas aulas, e aí a gente adequou, né? Então nós buscamos convidados e tal, e nós mesmo no horário que vocês pediram, né? E aí não vi assim no primeiro dia foi uma participação até interessante, quase o mesmo número de pessoas está aqui, talvez um pouco até mais do que está aqui nessa aula aqui hoje, mas na aula de ontem foi um número muito reduzido, né? E aí acaba que é um trabalho meio que não é desperdiçado, porque se tiver um assistindo a aula, tá ótimo, né? A aula vai acontecer.
mas assim, poderia abranger muito mais gente e ser mais democrático aí nesse processo. Mas assim, é só para vocês aproveitarem, é fazer o bem para vocês, não tem ninguém aqui brigando com vocês, não tem ninguém aqui danando com ninguém, não. Mas é no sentido assim de chamar a atenção para que, quem sabe, vocês tenham experiências boas e que vai ajudar vocês no sucesso de vocês. Certo, gente? Se vocês não têm nada contra, a gente pode parar por aqui. Vocês devem fazer tanta atividade, né, que tem muita atividade para fazer lá, já ia adiantando, quanto a autoavaliação, o quanto antes possível. Tudo bem? Ok? Vá tudo. Beleza, então. I see you next week, né? Enjoy your weekend. Vocês aproveitem o seu fim de semana, né? E be careful, tenha cuidado. Bye bye, see you later. Vejo vocês depois, à noite. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Até mais. Até.